Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, segundo domingo da Páscoa. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulos, mas fiel. E Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje, neste Evangelho do segundo domingo da Páscoa, Jesus aparecendo para os discípulos. E Jesus já havia dito a eles que eles não se afastassem da Galileia, mas que esperassem e aguardassem o cumprimento das promessas. E aqui nós vemos que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, os discípulos ainda não haviam compreendido a questão da ressurreição. Para nós hoje é muito claro a ressurreição, 2000 anos depois, para saber que Jesus veio, se encarnou, morreu e ressuscitou. Mas imagine para aqueles homens onde eles deixaram tudo para segui-lo, todas as suas vidas, seus sonhos, seus projetos para seguir Jesus. E de repente, Jesus é morto. E ali algumas mulheres, Pedro, Tiago, têm ouvido dizer que Jesus havia ressuscitado. Então havia ainda um espírito de incredulidade na vida deles. E ainda vejam, as portas do lugar onde eles estavam fechadas por medo dos judeus. Então eles ainda estavam fechados em si, estavam fechados nas suas humanidades, e é lógico que a nossa humanidade nos traz o medo, são os sentimentos da corporeidade. Então eles estavam ali com medo, mas quando Jesus aparece, todos eles se alegram, porque é como se a esperança estivesse novamente renovado, como se todos aqueles medos agora fossem dissipados pela luz de Jesus Cristo ressuscitado. Eles ali se alegram e Jesus se coloca no meio deles e sopra sobre eles o Espírito Santo. Depois a paz esteja convosco. Jesus Cristo ali traz a paz, Ele é o príncipe da paz.
E notem que quase todos estavam ali, menos Tomé. E quando Tomé chegam, eles anunciam a Tomé: Tomé, o Senhor apareceu. E o que Tomé vai dizer? Não, eu não acredito, só acredito se eu ver, se eu tocar. Por isso que nós vemos sempre a figura de São Tomé, que tem sempre a frase, né? São Tomé, só vendo para crer. Então São Tomé não acreditava. Por quê? Porque São Tomé ainda estava parado na sexta-feira da morte. Era isso que acontecia. São Tomé ainda estava na sexta-feira onde Jesus havia morrido. A esperança ainda não havia vindo para Tomé. Tomé estava parado, já passava o domingo, passou mais uma semana e ele estava ali, fechado, parado na sexta-feira da morte. Sem esperança. A esperança para Tomé ali havia acabado, porque para ele Jesus ainda continuava morto. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu preciso ver, eu preciso tocar, caso contrário eu não creio. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, quantos e quantos cristãos estão como São Tomé, parados na sexta-feira da morte? É isso, porque significa que nós estamos sem esperança. Quantos cristãos ainda estão parados, temerosos, talvez por um laudo médico? Quantos cristãos ainda estão parados, não crendo na ressurreição, porque perderam um ente querido? E claro que dói, eu nem consigo imaginar como que é a dor de uma mãe, nem dá para imaginar, porque não sou mãe, jamais saberia, como a dor de uma mãe que perde um filho, ou alguém que perde um esposo, uma esposa. Não consigo, não dá, não é isso, não quero minimizar a tua dor, mas muitas vezes é nessa hora que parece que é tirado a nossa esperança, porque nós estamos parados ali naquela perda, nós estamos ali ainda com as portas fechadas, com medo daquilo que aconteceu. Quantos e quantos ainda estão tristes porque algum mal aconteceu, mas isso significa que nós ainda estamos parados nessa situação. E o que Jesus vem dizer para nós? Que nesse domingo, onde Ele se revela aos seus, ali novamente é trazido a esperança. Veja, na outra semana, Jesus Cristo aparece, 8 dias depois encontram-se os discípulos novamente reunidos e Tomé estava com eles, novamente estando fechadas as portas, mas veja que não mais por medo dos judeus. As portas só estavam fechadas, mas não por medo, porque com a ressurreição de Jesus, eles vendo ali Jesus ressuscitado, o medo desaparece, a esperança novamente é colocada no coração daqueles homens. Veja que, olha como a palavra é viva. Jesus Cristo, na primeira vez que Ele aparece, eles estavam ali fechados por medo. Agora não, agora as portas só estavam fechadas, mas eles não tinham mais medo, porque eles acreditavam no Jesus ressuscitado, porque eles viram o Jesus ressuscitado e todos os medos foram dissipados, a esperança novamente foi renovada. E quando Jesus aparece, Ele chama São Tomé e fala: São Tomé, pode tocar, põe tuas mãos aqui, toca do meu lado e não sejas incrédulo. E a hora que São Tomé vê, ele fala: meu Senhor e meu Deus. Aí nesse momento, São Tomé, ele sai da sexta-feira da morte, do desespero, da falta de esperança, da desesperança, onde não se espera em mais ninguém, em mais nada. E agora sim, ele vem para o domingo da ressurreição. Novamente é colocado, é trazido ao coração de São Tomé a esperança de uma vida nova, a esperança que não fica ali marcando passo diante de um laudo médico, mas a esperança que agora crê no Senhor ressuscitado Todo-Poderoso, a esperança que não fica mais parado sim com a dor da separação, com a tristeza da separação, mas não mais acreditando que ali o fim é a morte. Não, agora com a ressurreição de Jesus Cristo, nós precisamos caminhar para o domingo da ressurreição, e aquela dor da separação, sim, ela vai ficar na nossa alma, mas agora com a esperança de que um dia nos encontraremos na casa do Pai, porque Jesus Cristo vence a morte, Jesus Cristo vence os medos, Jesus Cristo nos coloca agora de novo no domingo da ressurreição. Quantos cristãos estão estagnados, paralisados, tristes, porque estão parados no domingo da ressurreição, estão colocando os seus problemas à frente de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nesta liturgia de hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, Jesus Cristo vem nos tirar da sexta-feira, da paixão, da morte, e nos colocar no domingo da ressurreição, domingo da vida que vence a morte, no domingo da luz que vence as trevas, no domingo da esperança renovada
de que tudo se renova por Jesus Cristo, que faz nova todas as coisas. Então, nesse dia de hoje, que possamos apresentar, entregar ao Senhor todos os nossos medos, não mais com as portas fechadas, mas agora escancarar as portas do nosso coração e falar: Senhor Jesus, entra, traz luz, traz essa esperança renovada, porque isso é a Páscoa. Isso que é a transmissão da ressurreição para cada um de nós, dessa vida nova, dessa esperança que mesmo em meio às dores, aos tormentos, às perdas, nós acreditamos que Jesus venceu e sempre vencerá em nossas vidas, que a morte já não é mais o fim, não é mais, não se para mais na morte, mas sim a ressurreição é a nossa esperança. Então, minha irmã, meu irmão, meu irmão, minha irmã, que nesse domingo nós possamos entregar todas as nossas tristezas ao Cristo e não mais com as portas fechadas, mas agora com a alegria da ressurreição, esperar esse Cristo vencer a cada dia na nossa vida. Então, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.